Agora nós vamos falar sobre a hidrolipoplasia não aspirativa. Meu nome é Tainá, sou enfermeira esteta. Eu vou dar esse conteúdo, vou aplicar esse conteúdo para vocês agora. O que é hidrolipoplasia? Então, aqui nós temos o hidro, que se refere à água, lipo, que se refere à gordura, e plasia, que se refere à quebra. Nesse protocolo, nós teremos a associação do nosso ultrassom de cavitação ao meio líquido, que acentuará a propagação das ondas sonoras. O resultado é uma lipólise muito mais eficiente. Por isso, o marketing de efeito de lipoaspiração, que é a hidroplasia aspirativa sem corte. Então, aqui a gente tem aquela mesma questão que nós olhamos no ultrassom, no nosso estudo de ultrassom, que a gente tem a formação de bolha, crescimento da bolha em vários ciclos, o tamanho fica instável e a gente tem um rompimento e a implosão dessa bolha. E a gente tem a cavitação estável e a cavitação instável, onde a cavitação estável, a bolha chega até um certo tamanho e não implode, não tem a explosão, tá? E na cavitação instável, a gente tem um rompimento e a explosão da bolha. Então, para acontecer a hidrolipoplasia, a gente vai precisar do ultrassom e do soro fisiológico estéreo, tá? Soro fisiológico estéreo de 0,9%. Com esses dois fatores, a gente vai ter o favorecimento da cavitação. Então, o meio de propagação utilizado será o soro fisiológico, ok? Por que o soro fisiológico? Na técnica de hidrolipoplasia não aspirativa, o soro fisiológico injetado na região do tratamento atua como meio de propagação eficiente. Ele potencializa a ação das ondas sonoras, aumentando a intensidade do processo de cavitação, ou seja, a formação e explosão de microbolhas dentro do tecido adiposo. Esse efeito mecânico promove a ruptura das membranas celulares de gordura, tornando o tratamento mais eficaz, muito mais eficaz. A escolha do soro fisiológico, ele é diluído em água. O soro fisiológico a 0,9% estéreo, ele tem diluição em água estéreo. Essa concentração é isotônica, ou seja, semelhante à encontrada no plasma sanguíneo e outros fluidos corporais, como lágrima e suor. Por isso, o soro fisiológico contribui para a manutenção da homeostase, equilibrando as funções celulares sem causar danos ao tecido. Então, por isso a escolha do soro fisiológico nesse tratamento. Então, a gente tem o mecanismo de ação, que a gente falou anteriormente nessa imagem, tá? A gente tem o tecido gorduroso, a aplicação do soro fisiológico, e aí, logo após, a gente aplica o ultrassom, seguindo a mesma técnica de ultrassom que a gente aprendeu anteriormente. A gente marca a área que nós vamos trabalhar, sendo que a gente vai marcar os pontos de aplicação do soro fisiológico. Logo após a injeção do soro fisiológico,
a gente vem com ultrassom para fazer a lipocavitação. Então, aqui a gente tem o efeito lipolítico e o rompimento da membrana adipósita, o adipósito. E quais são as indicações para hidrolipo? Gordura localizada. O paciente tem que ter a prega de gordura maior que 3 centímetros. Menos do que isso, a gente não consegue fazer, não consegue trabalhar com essa técnica. Pré e pós procedimento de lipoescultura. Tem paciente que ainda fica com aquela gordurinha localizada, aquela pochetinha. Então, a gente pode fazer a hidrolipo se ele tiver prega maior que 3 centímetros. Fibroedema geloide não é tão indicado como primeira escolha, mas a gente também pode fazer, pode realizar para melhorar ali a qualidade dessa região celulítica. Então, protocolo de aplicação. Preparar 50 a 100 ml de soro fisiológico estéril, tem que ser estéril. O soro estéril é aquele que a gente trabalha em área hospitalar. Ou vai ser a ampolinha de soro fisiológico, a mesma que a gente pega para aplicar toxina botulínica, e vem ampolinhas de 10 ml, ou vai ser o frasco de soro fisiológico estéril. Não pode ser o não estéril, tá? Porque sempre quando a gente penetra internamente no corpo do paciente, a gente tem que trabalhar com substâncias estéreis para não ocorrer contaminação e problemas futuros. Utilizamos a seringa de 5 ou de 10 ml com agulha 30G ou 26G. A gente faz as marcações no cliente, higieniza a pele, faz os pontos de distância, igualzinho à gordura localizada, sendo que aqui a gente vai ter distâncias de 2 centímetros de um ponto para o outro, de 3 centímetros ou de 5 centímetros entre si, tá? Na imagem nós vamos conseguir visualizar. As quantidades injetáveis por pontos de aplicação variam de 1 ml a 10 ml. 10 ml, muitos pacientes não toleram, tá? Então, o mais confortável é você distribuir 5 ml ou 1 ml em cada ponto, totalizando 10 ml. O ângulo de aplicação é 90 graus. Depois de todas as etapas anteriores, a gente passa o gel condutor no paciente, o gel de ultrassom, e faz o nosso ultrassom tradicional. Então, aqui estão as marcações. Então, a gente divide o quadrante que nós vamos trabalhar. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ah, necessariamente eu vou precisar marcar todos os quadrantes? Não. Se o seu paciente tiver gordura localizada somente nessa região, você só vai marcar esses quadrantes para distribuir os seus pontos. Então, aqui nessa imagem, vocês podem visualizar que eu marquei pontos com distância de 5 centímetros. Se eu marcar pontos com distância de 5 centímetros, eu posso fazer a aplicação de 2 ml, 2 ml, 2 ml em cada ponto, tá? Se o meu paciente tolerar.
Porque a aplicação ARD é um pouco desconfortável para o paciente. Então, para que seja mais confortável para ele, nós podemos fazer esses pontos de aplicação com distância de 2 centímetros. Fazendo aplicações em cada ponto de 1 ml de soro fisiológico. Então, eu vou distribuir 1 ml, vou distribuir vários pontos, no total de 10 pontos desse lado e 10 pontos desse lado, e vou distribuir, desculpa, eu vou apagar. Se a minha escolha for dar conforto para o paciente e não colocar doses altas de soro fisiológico em grande quantidade em pontos focais, se a minha escolha for distância de 5 centímetros, eu vou ter poucos pontos distribuídos no quadrante. Então, a minha quantidade de soro tem que ser maior. 1 ml não dá para fazer resultado no paciente. Então, eu tenho que colocar com 5 centímetros de distância, o mínimo de 3 ml de soro fisiológico no em cada quadrante, em cada pontinho, tá? Se a minha escolha for distância de 2 centímetros de um ponto para o outro, eu vou distribuir vários pontinhos nesse quadrante, o máximo que eu conseguir, e vou aplicar 1 ml em cada pontinho. Eu prefiro 2 centímetros porque eu distribuo vários pontos e não preciso colocar em um pontinho só uma quantidade de 3 ml de soro fisiológico no meu paciente, que é desconfortável para ele. Na primeira sessão, a gente sempre tenta fazer com distância de 2 ml, porque o paciente está conhecendo a técnica e a gente não quer espantar ele. E o momento de ardência é somente quando a gente está injetando o soro fisiológico, depois passa, mas entrega resultado. Essa técnica entrega resultado para o paciente. Então, para ser confortável na primeira sessão, realize a distância de 2 centímetros por ponto, tá? E faz a injeção, a introdução de 1 ml de soro fisiológico por cada ponto. Então, se eu tenho 4 quadrantes para trabalhar, eu vou fazer vários pontos nesse quadrante com distância de 2 centímetros. O máximo que eu conseguir, tá? E aí, vou vir aplicando 1 ml de soro fisiológico em cada pontinho, ok? Depois que eu fiz a aplicação do soro fisiológico, eu coloco meu gel condutor do ultrassom em toda a região que eu apliquei o soro fisiológico e venho trabalhando com o ultrassom em toda essa região onde foi aplicado o soro fisiológico, tá ok? Ah, doutora, mas e a questão de quadrante, de cálculo, de era, tem que fazer aqui também? Tem que fazer aqui também. Tem que calcular altura e base dividido pela era do aparelho, ok? Então, aqui o protocolo de aplicação. A frequência de 2 MHz em modo contínuo pulsado. Desculpa, 3 MHz. A gente não pode usar nessa técnica da hidrolipo o ultrassom de 1 MHz, somente de 3 MHz. E aí eu vou escolher o modo contínuo ou o modo pulsado.
É necessário também saber a área de tratamento. Então, a gente vai ter que calcular lá o tempo de aplicação através da nossa fórmula que a gente aprendeu lá na aula de ultrassom, que é dividido o tempo dividido pela era do nosso aparelho, tá? A potência do nosso ultrassom deve estar em 1 watt ou 1,5, não ultrapassar dessa potência. Utilizar uma espessura bem generosa de gel de contato, ok? O nosso gel de contato, tanto lá no nosso ultrassom tradicional quanto aqui, ele tem que ser uma camada espessa. Ele não pode ser reaproveitado, o quadrante. Se você fez o quadrante 1, terminou o quadrante 1 lá do seu paciente, você não vai aproveitar aquele gel no quadrante 2, porque o gel ele cria bolhas e ele fica mais denso, mais duro, endurecido. Então, ele vai dificultar que a onda sonora do ultrassom ele penetre. Então, a gente não vai aproveitar o gel. Fez aquele quadrante, não aproveita para o próximo. Coloca uma camada generosa de gel para o próximo quadrante. Os cuidados pós-procedimento. É recomendado realizar a realização do procedimento semanalmente para clientes que realizam atividade física acima de 3 vezes na semana. O paciente que faz atividade física, ele pode fazer esse procedimento semanalmente, ok? Já o paciente que não faz atividade física não é recomendado. Clientes sedentários é indicada a realização quinzenalmente desse tratamento. A gente pede para que o paciente evite alimentos ricos em carboidratos e gorduras durante o tratamento. Ele tem que realizar exercício físico após 24 horas do procedimento ou durante. Depois da hidrolipo, você pode fazer uma drenagem linfática no seu paciente e também utilizar corrente, ok? Como a gente conversou anteriormente lá no ultrassom. Então, a gente pode realizar a drenagem linfática após o procedimento e 3 dias após esse procedimento, porque aqui também vai ter edema. Aqui, o paciente vai se sentir mais inchado do que chegou. Ele vai sentir que está com retenção de líquido naquela região. E aí ele vai te questionar, ah, doutora, mas eu fiz para melhorar e parece que minha barriga aumentou, porque aqui a gente trata somente gordura localizada. Eu fiz para melhorar e a minha gordura aumentou. Se você não passar essas orientações para ele, ele vai te questionar. Então, já orienta no pós-procedimento e antes do procedimento também. Já deixa ele ciente que a região trabalhada vai ficar um pouquinho demasiada. Ele tem que evitar exposição solar por conta dos furinhos que a gente deu com a agulha. Então, pode acontecer ali uma hiperpigmentação, tá? Então, ele vai usar filtro solar e vai evitar a exposição solar. E ele necessita hidratar-se muito bem. Contraindicação: prega menor que 3 centímetros ou prega maior que 4 centímetros. Lembra que eu falei que o paciente que está com a prega maior de gordura de 4 centímetros, ele está bem inflamado? A hidrolipo não vai fazer milagre nesse paciente. E acredito que nenhum outro procedimento. Então, a gente tem que ter um olhar de acompanhar esse paciente também internamente, pedir um exame de sangue para ver como que estão as taxas metabólicas dele,
encaminhar, se você não quer pedir um exame, encaminha para um profissional endócrino, encaminha para uma profissional que trabalha com molecular, para a gente tentar tratar, olhar esse paciente como um todo e tratar ele como um todo. Patologias clínicas e crônicas, pulmonar e do coração. O paciente não pode realizar esse procedimento. Dermatite na aplicação, no local onde a gente vai realizar a aplicação, o paciente não pode realizar esse procedimento. Doenças hepáticas, é, gestação e lactante, próteses metálicas, nem ultrassom, nem esse procedimento que trabalha com ultrassom também, tá? E também inclui as patologias auditivas. Lembra que a gente trabalha com um equipamento de baixa frequência? E esse paciente, ele vai se sentir desconfortável. Ele vai sentir dor, incômodo e um zumbido muito alto no ouvido dele quando a gente começar a trabalhar com ultrassom. Então, é uma contraindicação desse tratamento, qualquer tratamento com ultrassom. Então, a gente termina aqui a nossa aula de hidrolipo e a gente se vê na aula prática para colocar em prática o tratamento de hidrolipoplasia.